ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra. Mas quando eu estou aqui na frente, é a mim que eu quero. É para mim que eu quero a glória. É a mim que eu quero atrair a glória. É a mim que eu quero dizer, olha como ele é sábio. Olha como ele tem conhecimento. Olha como ele toca bem. Olha como ele canta bem. Olha como ele prega bem. Mas no nosso discurso, nós já nos acostumamos a ter um discurso evangélico, dizendo assim, a ele seja a glória. A ele seja a honra. E muitas vezes nós revelamos somente algo chamado, diga assim comigo, falsa humildade. Que eu faça uso da tua palavra, somente para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Você que está aqui, que está com criança ou bebezinho de colo, não te preocupa, tá certo? Se precisar de alguma coisa, nós temos os voluntários aqui para te ajudar, tá certo? Faz só o sinal e o voluntário vai ajudar você, tá bom? Vamos lá, o tema dessa ministração hoje é, diga assim comigo, Gideão e a vitória. Vamos dizer de novo, Gideão e a vitória. Eu creio que todo mundo aqui, quando a gente fala de Gideão, a gente sabe muito bem um pouco dessa história. Quando Gideão, ele vence um exército numeroso, somente com 300 homens. Mas vocês vão perceber no decorrer da mensagem, que o meu foco hoje não vai ser nessa vitória de Gideão, mas no que nós fazemos depois que nós vencemos. Como nós nos comportamos depois que nós vencemos. Muitas vezes o nosso foco está na guerra, muitas vezes o nosso foco está na luta, está na batalha, e esquecemos que muitas vezes nós deixamos tudo se perder depois que vencemos. Porque depois que vencemos, geralmente a gente relaxa. E é aí onde a gente se torna vulnerável. Bem, muitos sabem lidar com a dor, mas poucos sabem lidar com a vitória. Isso é algo que a gente precisa começar a refletir hoje. Veja, com a dor, geralmente a gente busca a Deus. Geralmente quando a gente está com alguma dor, algum problema, alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é, eu preciso buscar o Senhor. A gente já está no automático, já até aqueles que não têm uma prática de buscar tanto ao Senhor, quando estão nesse momento de dor, quando estão nesse momento de sofrimento, logo que é a primeira coisa que vem na cabeça, Deus me ajuda. Então no momento de dor, no momento de sofrimento, nós já estamos no automático para onde correr. Nós já sabemos o que fazer. Mas no momento da vitória, o que nós fazemos? Depois da vitória, para onde nós corremos? A história de Gideão é uma das mais impressionantes da Bíblia. Um homem improvável, levantado por Deus, que vence um exército com apenas 300 homens. Diga assim comigo, 300 homens. Mas o problema de Gideão não foi a batalha em si. O grande problema de Gideão, nós vamos ver aqui nos textos, não foi a batalha em si, foi o que ele fez depois que ele venceu. A maior prova espiritual de um homem não é quando ele está lutando, é quando ele já venceu. A gente precisa, eu creio, sabe que o Espírito Santo hoje ele vai falar poderosamente a corações aqui. Eu queria que você, de verdade, focasse, sabe, aqui hoje. Eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo vai tocar corações aqui de forma profunda hoje. Há vitórias que, se não forem bem administradas, se tornam o início da queda. E eu quero trazer um pouco do contexto histórico. Abra, por favor, a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Você vai deixar aberto nesse capítulo. Nós vamos hoje dar uma passeada entre Juízes 6, Juízes 8, Juízes 9. Mas antes eu quero trazer um pouco do contexto histórico do que a gente vai falar aqui. Bem, esse livro aí, o livro de Juízes, retrata um ciclo constante em Israel, no povo de Israel. Um ciclo que se repetia o tempo todo para o povo de Israel. E que ciclo era esse? O povo se afastava de Deus, diga assim comigo. O povo se afastava de Deus. Deus entregava o povo aos inimigos. Não, mas vocês acham que vocês estão dormindo, não? Vamos lá, vamos de novo, do começo, vamos lá. O povo se afastava de Deus.
Deus entregava o povo aos inimigos, o povo clamava e Deus levantava um juiz, que era o libertador, que ia restaurar Israel. E o ciclo em todo o livro de Juízes, você vai ver que é isso. Se repete esse ciclo o tempo todo. O povo se afasta de Deus, Deus entrega o povo aos inimigos, o povo clama, Deus levanta um juiz para restaurar. Se a gente for olhar fora do livro de Juízes e ao longo agora da nossa sociedade, é isso que acontece, né? O povo se afasta de Deus, Deus levanta alguém para subjugar o povo, começa a acochar o povo, as dificuldades começam a vir, as dificuldades começam a aparecer, o povo começa a clamar, e aí Deus vem e derrama da sua graça, derrama da sua misericórdia, porque Ele é bom e fiel. Então, esse ciclo repetitivo o tempo todo, em Juízes 6, Israel estava sendo, nesse momento, oprimido pelos midianitas. Diga assim comigo, os midianitas. Eles viviam escondidos, o povo de Israel vivia escondido, com medo, sem colheita, sem estabilidade. Agora, vá no verso 2 do capítulo 6, que você está aberto aí. Juízes capítulo 6, verso 2. Vai dizer assim: os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, cavernas e fortalezas. Pule para o verso 5. Esses exércitos vinham com seus animais e tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e seus camelos eram inúmeros, vinham à terra para destruí-la. Por causa disso, Israel ficou reduzido à miséria pelos midianitas. Então os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Esse é o cenário. O povo de Israel está totalmente devastado. Como o texto falou, esse povo, os midianitas, eles vinham como uma nuvem de gafanhotos, de tanta gente que era. Um exército numeroso, e começou a subjugar o povo de Israel, porque o povo de Israel esqueceu do Senhor. E é nesse cenário que Deus chama Gideão. É nesse cenário terrível e caótico que Deus levanta um homem chamado Gideão. E o interessante, Gideão não era um homem forte, Gideão não era o cara, Gideão não era um cara cheio de sabedoria, cheio de entendimento, não. Gideão era um homem inseguro, escondido, mas uma coisa havia, ele tinha um propósito determinado por Deus para a vida dele. Eu não sei, você que está aqui, você pode ter muitas inseguranças na sua vida, mas deixa eu te dizer, a tua limitação não é suficiente para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Vá para o verso 11. Vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no fundo de um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com? O Senhor está com? Diga assim: o Senhor está comigo. Diga de novo: o Senhor está comigo. O Senhor está com você. E ele diz: valente guerreiro. Mas ele se via inseguro, ele se via pequeno, mas aí vem o Pai que está no céu e afirma sobre nós aquilo que verdadeiramente nós somos, porque ao longo da nossa vida, a partir de experiências que nós vivemos, de fases difíceis que nós passamos na nossa vida, nós começamos a construir algumas mentiras como verdade dentro do nosso coração. E aí é quando o nosso Pai do céu, que sabe todas as verdades sobre nós, ele chega para nós e diz assim: ei, eu estou com você, valente guerreiro. Por mais que você se ache inseguro, por mais que você se ache limitado, por mais que você não se ache, capaz de fazer absolutamente nada, realmente você não é, mas eu estou com você, e porque eu estou com você, você vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Então Deus transforma Gideão de medroso a guerreiro, de escondido a líder, de inseguro a instrumento de Deus. Então vem a vitória sobrenatural com 300 homens. Mas a história ela não termina nesse capítulo 6. Lembrando, aqui é somente uma introdução e um pouco do contexto histórico. A história ela não termina aqui no capítulo 6.
ela se revela de verdade no capítulo 8. Eu quis somente trazer esse pano de fundo para linkar com aquilo que eu iniciei a mensagem dizendo. Eu não quero focar na vitória de Gideão. Eu quero focar no que Gideão fez depois da vitória. E aí, a verdade então, ela se revela no capítulo 8. Porque nem todo homem que começa bem, termina bem. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes, nós fomos criados na igreja, começamos bem, fomos criados na igreja desde pequeno, pais cristãos, família cristã, dizendo, filho, por aqui, conduzindo o menino no caminho que deve andar. Mas aí o menino, ao longo do tempo, ele vai e se desvia, ele começa a querer fazer aquilo que ele quer fazer. Ele até começou bem, mas está terminando mal. E a palavra vai dizer que é muito melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então é por isso que eu quero dizer a você, se você está aqui hoje nessa situação, ei, o Espírito Santo está dizendo a você aqui hoje, ei, mais importa você concluir bem, mais importa você terminar a sua vida bem, independente daquilo que você já fez ou deixou de fazer. Termine bem a sua vida e a sua história. Quero ir com você então para o primeiro ponto. Diga assim comigo, a vitória não é o fim, é um teste. Quando nós vencemos, nós somos provados, irmãos. Quando nós vencemos certas batalhas, nós somos provados, porque depois da vitória, geralmente a gente se arma. Porque agora a gente se acha o cara, eu venci a primeira, venci, agora eu começo a querer criar asa, sabe? Mas é aí, nesse momento, onde você mostra de fato qual é o teu coração. Vá agora para Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, verso 22. Juízes capítulo 8, verso 22 e 23 vai dizer assim: Então os israelitas disseram a Gideão, seja nosso governante, você, seu filho e seu neto, pois você nos livrou dos... E Gideão respondeu, não serei seu governante, nem meu filho será. O Senhor é quem governará sobre vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, até aí. Quando a gente para nesse texto, nesse versículo, a gente vai ver a postura até correta de Gideão. Porque Gideão está dizendo assim, não sou eu que vou governar vocês. Não sou eu, ele estava dizendo assim, quem vai governar vocês é o Senhor. Não sou eu que vou mandar em vocês. Parece até uma postura humilde, mas nesse ponto tem uma chave muito interessante, porque Gideão fala isso da boca para fora, e ao decorrer aqui dos textos, a gente vai ver que Gideão falou isso da boca para fora. E como muitas vezes nós somos assim, falamos as coisas da boca para fora, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra, mas quando eu estou aqui na frente é a mim que eu quero. É para mim que eu quero a glória. É a mim que eu quero atrair a glória. É a mim que eu quero dizer, olha como ele é sábio. Olha como ele tem conhecimento. Olha como ele toca bem. Olha como ele canta bem. Olha como ele prega bem. Mas no nosso discurso, nós já nos acostumamos a ter um discurso evangélico, dizendo assim, a ele seja a glória. A ele seja a honra. E muitas vezes nós revelamos somente algo chamado, diga assim comigo, falsa humildade. Às vezes tem muito isso dentro do meio cristão. E é interessante então, porque o maior perigo não é perder a batalha, é vencer e começar a se achar indispensável. Esse é o ponto. Gideão vence a batalha e a partir de agora ele começa a se achar o cara. E por se achar o cara, ele começa a se achar agora indispensável. Eu costumo dizer aqui, nas nossas reuniões de liderança, quando a gente está sentado conversando, eu digo, ninguém é insubstituível. Ninguém. Você é insubstituível como pessoa. Não vai existir outro George. Mas o pastor George vem outro e faz melhor do que eu. Ninguém é insubstituível. Olha para quem está do teu lado e diz assim, calma, vai melhorar. É interessante então é que Gideão começa bem. Ele reconhece que Deus é o verdadeiro governante. Mas perceba, ele falou certo, mas não viveu até o fim aquilo que declarou. Existe uma diferença, gente, entre discurso espiritual e prática espiritual.
Tem muita gente hoje com aparência de espiritualidade, com um discurso espiritual muito bonito, mas quando você vai viver a vida, não existe espiritualidade alguma. Porque espiritualidade é sinônimo de obediência. Quem obedece é espiritual. Quem não obedece não é espiritual. Por mais que você fale 200 línguas, por mais que você corte laço, por mais que você rodopie numa perna só, se não houver obediência, não existe espiritualidade. Você pode não falar 200 línguas. Você pode não rodar numa perna só. Você pode chegar aqui na igreja e ficar só quietinho aí no seu cantinho. E ser muito mais espiritual. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas. Eu sei, irmão, eu sei que essa mensagem, ela é um paradoxo, ela é meio contraditório para a realidade que a gente vê hoje, inclusive na nossa nação, inclusive no nosso país. É verdade, eu sei disso. As pessoas gostam do movimento. As pessoas gostam do culto da vitória, mas elas não querem carregar a cruz. Elas amam vir para a igreja para ter vitória, mas elas não estão dispostas a negar-se a si mesmo para viver a vontade de Deus. É a vitória que revela o nosso coração. A forma como você reage depois da conquista mostra quem realmente está no trono da sua vida. Eu quero já ir para o ponto 2, porque a gente vai nos pontos ter a explicação de tudo que eu estou falando. Diga assim comigo: o sucesso mal administrado se torna um ídolo. No mesmo capítulo 8, vá agora ao verso 27. Gideão fez do ouro um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Logo, todo Israel passou a adorá-lo ali. E isso se tornou, diga assim comigo, uma armadilha para Gideão e sua família. Deixa eu te dizer, aqui está o ponto-chave, que inclusive vai explicar o primeiro ponto que eu acabei de falar. Lembra que eu disse que Gideão disse o quê? Eu não vou ser o Senhor de vocês, não vou ser o rei de vocês, quem vai ser é o Senhor. Não foi isso que Gideão disse? Mas depois que Gideão vence a batalha, sabe o que é que Gideão faz? Ele exige do povo midianita, sabe o quê? 20 quilos de ouro. O povo midianita traz para ele 20 quilos de ouro, fora outros utensílios que o povo usava. Mas só de ouro, 20 quilos. E o que é que Gideão faz com esses 20 quilos de ouro? Gideão faz uma estola sacerdotal. Era uma vestimenta, um utensílio utilizado pelo sacerdote, para que ele possa, nos rituais, entrar no Santo dos Santos, para que ele possa fazer todos os rituais que haviam na época. E é nesse momento aqui, sabe, que quando Gideão exige esse ouro e faz a estola sacerdotal, o texto vai dizer que ele pega esse colete sacerdotal que Gideão fez e coloca em Ofra, na sua cidade. Logo todo Israel passou a adorar essa estola sacerdotal. Veja que aquilo que Gideão conquistou na vitória foi utilizado, sabe para quê? Para desonrar a Deus. O que ele conquistou através da vitória foi utilizado para desonrar ao Senhor. O que Deus fez por ele serviu para que ele se afastasse do Senhor. E como muitas vezes nós somos assim, muitas vezes a gente está orando, Deus abre uma porta de emprego, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente jejua, Deus faz isso por mim, Senhor tira fulano do leito, faz isso, faz aquilo. Quando Deus faz, a gente esquece de tudo aquilo que a gente estava fazendo. E é exatamente isso que Gideão começa a fazer aqui. E isso se torna agora em uma armadilha, não somente para Gideão, o texto vai dizer, mas para sua família, para sua casa. Ei, cuidado, para que a vitória que Deus esteja dando a você não se torne uma armadilha dentro da sua casa. Não coloque a vitória no lugar de Deus, não coloque o seu casamento no lugar de Deus, não coloque os seus filhos no lugar de Deus. Aquilo que Deus te deu como vitória pode se tornar o seu maior ídolo.
Sabe aquelas mães? Eu acho muito bonito isso em Ana. Ana era estéril, né? Mas o Senhor dá um filho a Ana. E o que é que acontece? Ela fez um voto, lembra? Senhor, se tu me fizeres gerar o meu filho, eu vou devolver-te. Deus deu a vitória a ela ou não? Deu. Deus abençoou ela com um filho, aquilo que ela tanto esperava, e ela foi fiel. A vitória que ela teve, ela pegou e entregou ao Senhor. O que nós estamos fazendo com a vitória que Deus está nos dando, ou o que nós vamos fazer com a vitória que Deus vai nos dar? Aquilo que você tanto pede a Deus, será que vai te aproximar de Deus de verdade? Ou talvez vai te afastar dele? Talvez você está aqui, sabe, já pediu tanto a Deus algumas coisas, e Deus ainda não te deu algumas coisas, simplesmente porque Ele te ama, e Ele sabe que se te der, você vai embora. E por amor, Ele diz não. Como um bom pai, que ama o seu filho, e diz não. Gideão vence. Mas depois ele pega o ouro da vitória e faz um objeto espiritual. Meu Deus. E aquilo que parecia algo de Deus se torna idolatria. Aquilo que parecia bênção se torna idolatria. Ele não voltou para Baal diretamente. Baal era o deus dos midianitas daquela época. Ele não voltou para Baal diretamente, mas criou um substituto disfarçado de espiritualidade. E como muitas vezes nós fazemos isso, disfarçamos certas coisas. Ei, gente, isso é muito atual. Ei, ministério pode virar ídolo, dinheiro pode virar ídolo, sucesso pode virar ídolo, reconhecimento pode virar ídolo. Nem todo ídolo, gente, parece pecado. Alguns parecem coisas de Deus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para abrir os nossos olhos espirituais. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para abrir os nossos olhos espirituais e dizer assim: onde estão os olhos de vocês? Mas o texto diz que virou armadilha para Gideão e destruiu sua família. Cuidado, esses ídolos que você pode estar construindo não vai destruir somente você, geralmente destrói você e toda a sua casa. Porque existem pessoas abaixo de você ali, que estão sob a sua autoridade, que estão sob a sua responsabilidade. E geralmente quando derruba você, derruba os que estão abaixo de você. O problema, gente, não é vencer, é transformar a vitória em um altar errado. Ei, eu não quero dizer aqui que o nosso Deus não vai nos dar vitória. Não, eu creio, o nosso Deus é Deus de vitória. Como a gente canta aqui, meu Deus é Deus de quê? Milagre. Bota aí, Wendel. Bota aí, para a igreja cantar. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Vamos lá? Meu Deus é Deus de milagre, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu creio nisso. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas e o nosso coração? A questão aqui não é Deus. A questão aqui é o meu e o seu coração. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. Esse é o ponto. Ponto 3. Diga assim comigo: quem não termina bem compromete a próxima geração.
Presta bem atenção nisso. Ainda no capítulo 8, vá agora ao verso 31. Vai dizer assim: ele teve também um filho com uma concubina que vivia em Siquém. Está falando de Gideão. Gideão teve também um filho com uma concubina que vivia em Siquém e o chamou de Abimeleque. A gente ainda vai ter filho, né, vida? Se vier um menino, a gente vai botar o nome desse, Abimeleque, não, né? Jesus amado. É interessante porque esse nome Abimeleque, nada na Bíblia está solto aí. Quando você lê a palavra, você recebe a informação. Mas quando você recebe a informação, persiga a informação. E você vai encontrar a revelação. Veja que coisa interessante. O nome Abimeleque tem uma divisão. Porque o nome Abimeleque, a palavra Abi, que na verdade é Aba, que significa pai. Aba, pai. Meleque, ele, Gideão, coloca Meleque porque se ele colocasse Moloque, por exemplo, era referência a um deus pagão. Por isso ele não coloca Moloque, ele coloca Meleque. E Meleque significa rei. Gideão coloca o nome no próprio filho que dizia: meu pai é rei. Isso revela o coração de Gideão nesse momento. Quando ele dá esse nome, chamando o filho de Abimeleque, meu pai é rei, ele mesmo, no filho, está se declarando rei. Depois de tudo isso, é muito interessante que Gideão morre. Presta atenção, gente. Abimeleque mata 70 irmãos. Olha só, olha o prejuízo agora. Abimeleque mata 70 irmãos e se torna um dos piores reis de Israel. O nome que Gideão dá para o seu filho é uma confissão da sua casa. Toda a sua linhagem foi praticamente eliminada depois da vitória. Juízes 9, verso 5. Veja. Ele foi à casa de seu pai em Ofra. Aqui está falando de quem? De Abimeleque. Ele foi à casa de seu pai em Ofra. E ali fez o quê? Matou seus irmãos, os filhos de Gideão, 70 homens sobre uma única pedra. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou porque se escondeu. É interessante, eu não sei se você sabe, mas aí está dizendo mais Jotão, o filho mais novo de Jerubaal. Esse Jerubaal aí é Gideão. Porque Deus deu um novo nome a ele. Porque quem era? Lembra qual era o Deus dos midianitas? Baal. Deus chama Gideão de Jerubaal, porque Jerubaal significa, sabe o que? Aquele que contende contra Baal, aquele que se levanta contra Baal. Deus dá esse novo nome a Gideão, porque Gideão estava se levantando contra Baal para vencer aquelas batalhas. E é muito interessante isso, porque na forma como Abimeleque mata os seus irmãos, revela ali que o altar já havia sido entregue novamente a Baal. Baal foi contendido por Gideão, foi vencido, mas retorna, porque o coração de Gideão se abandona. Porque o coração de Gideão vai para longe do Senhor. Abandona o Senhor. Gideão até começou bem, mas por não terminar bem, sacrifica não somente a vida dele, mas toda uma geração, toda uma família. Agora 70 filhos morrem. E como eles morrem é que é interessante. Eles morrem sobre uma pedra. O texto vai dizer, essa prática de matar pessoas sobre a pedra era a prática justamente ritualística do culto a Baal. Depois pega essa tarefinha de casa. Quando chegar em casa, busque lá o que é o culto a Baal. Quais as práticas do culto a Baal? Você não vai querer ver quais são as práticas do culto a Baal. Eles sacrificavam os próprios filhos em oferenda a Baal. Volte comigo para Juízes 8, verso 33 e 34. Assim que Gideão morreu, olha o que acontece. Os israelitas voltaram a se prostituir.
adorando o quê? As imagens de Baal. E fizeram de Baal Berite seu Deus. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os seus inimigos ao redor. Eu não sei se você sabe, Baal Berite significa Senhor da aliança, Senhor do pacto. Gideão, depois que morre, não gera uma sucessão. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Você pai, você mãe que está aqui, talvez você esteja muito preocupado em deixar para os seus filhos herança. Mas deixa eu te dizer, você deveria estar muito mais preocupado em deixar um legado. As paredes, os bens, isso tudo se vai. Prefira deixar um legado. O que a gente vê aqui na história de Gideão é exatamente isso. Gideão se preocupa com os 20 quilos de ouro e não informar os filhos em serem submissos ao Senhor, em serem tementes ao Senhor. E muitas vezes é isso que a gente vê na igreja. O povo está querendo bênção, mas não está preocupado em conduzir os filhos ao Senhor. Mas não está preocupado em ser homem e mulher de Deus dentro de casa, dando exemplo com o relacionamento, dando exemplo com a sua família, com a sua casa, sendo homem de princípio, sendo uma mulher de valor. Mas está preocupado em ter isso ou aquilo. E nós nos encontramos muitas vezes da nossa vida com esse mesmo coração de Gideão. A grande verdade é que Baal tem várias faces. Com quem tem sido a minha e a sua aliança? Porque o povo de Israel abandona o Senhor e começa a adorar Baal Berite, o texto diz, que significa o Deus da aliança. Então o povo de Israel, que deveria adorar ao único Deus, ao único Senhor, abandona o Senhor e vai fazer uma aliança com um Deus pagão, com um Deus estranho. E esse Deus Baal, para nós hoje, existem muitas faces. Muita coisa na nossa vida pode estar se tornando esse Baal. E o Senhor hoje, Ele quer destruir esses altares imundos. O Senhor hoje quer destruir esses altares corrompidos que nós colocamos na nossa vida, para dizer agora que somente Ele tem o governo da nossa vida, para dizer agora que somente Ele tem o governo da nossa história. Quando um líder se perde no final, ele deixa um legado de confusão para quem vem depois. Ei, qual o legado que você está deixando para a sua família? Qual o legado que você está deixando para a sua casa? Se você fechar os seus olhos hoje, o que os teus filhos vão ter a dizer de você? Se você não tem filhos, o que os teus amigos, o que aqueles que te cercam têm a dizer a teu respeito? Qual é a história que você está construindo sobre você mesmo? Sim, Gideão venceu uma batalha, mas no final teve um filho fora da aliança chamado Abimeleque. Não consolidou um legado espiritual e não preservou a fidelidade do povo. Sabe qual é o resultado disso? O povo volta para Baal, a casa dele entra em destruição e Abimeleque mata seus próprios irmãos. Tudo isso porque Gideão não soube lidar com a vitória até o fim. Eu sei que a gente vive muitas vezes no automático pedindo a Deus vitória, mas hoje saia daqui dizendo assim: Deus, muito mais do que a vitória, eu quero o Senhor. Porque ter o Senhor é ter a vitória. Ei, a vitória tem nome, a vitória é Jesus Cristo. A vitória não é as coisas, a vitória não são as situações, a vitória não são as circunstâncias, a vitória não é teu casamento, a vitória não é teus filhos, a vitória se chama Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos Ele, nós temos tudo. Dizem assim, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. E o nome dele é Jesus. Se a gente tem Ele, a gente tem o melhor. A gente tem tudo. Ei, começar bem impressiona, mas terminar bem transforma gerações. Eu vejo hoje, eu conheço algumas realidades de igrejas tão relevante,
igrejas tão relevantes, que já foram inclusive bênção na minha vida, tão relevantes, mas que deveriam hoje já estar mas tão relevantes e tão influentes com 50, 60, 70, 80 anos de igreja. Mas 80 anos de igreja e não sai daquilo, é a mesma coisa. E que você chega e você olha e faz: depois que esse pastor aí, presidente, falecer, quem vai assumir? Você olha, porque não estão preocupados em construir um legado, construir uma sucessão. Ei, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes dentro da igreja a gente quer se apropriar da igreja, como se a igreja fosse nossa. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A igreja não é desses homens que se acham, que se auto-intitulam, que estão aí na frente, sabe? Porque tem seminário. Eu não tenho seminário, irmão. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Não tenho seminário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: qual foi o seminário que Davi fez? Alguém pode me dizer? Meu Jesus. Senhor, segura minha boca. A gente precisa começar a entender o que é relacionamento com Deus. A gente precisa começar a entender o que é vida com Deus. Ei, vida com Deus não é título não, irmão. Vida com Deus é joelho no chão, é consagração, é vida no altar para ter autoridade vinda do céu. Não é seminário que te dá autoridade. Sabe o que é que a gente tem visto em muitas igrejas por aí? Eu não estou dizendo que aqui é perfeito não, tá, irmão? Nós também temos os nossos erros. Nós não somos perfeitos. Mas sabe o que é que a gente tem visto? Seminaristas à frente de igrejas e não pastores. A gente tem visto teólogos à frente de igreja que sabe o que é graça preveniente, que sabe que fala de soterologia, que fala de hermenêutica, que fala de tanta coisa, pneumatologia, é tanto nome bonito, é tanta coisa bonita, só não tem vida com Deus, só não constrói um legado. Está construindo um império, é diferente de construir um legado. Nós aqui estamos comprometidos em construir um terreno, assim como João disse, para que ele venha. Nós estamos preparando um caminho, não é para que o pastor venha, nós estamos preparando um caminho para que Jesus venha, para que ele seja glorificado, para que ele seja engrandecido. Ah, como é importante nós terminarmos bem. E eu falo tudo isso aqui, mas eu oro, viu, por essas igrejas. Eu digo assim: Senhor, abre os olhos. Abre os olhos espirituais, Senhor. Porque tem tanta gente ali na igreja somente esperando algo novo derramado, Senhor. Mas às vezes pessoas engessadas travam aquilo que Deus tem para fazer. E essas mesmas pessoas engessadas, que quando você vai olhar para a casa delas, você vê filhos que não querem estar na presença do Senhor. Você não vê um relacionamento saudável com o esposo, com a esposa. E é esse engessado todo que está levando todo mundo para o precipício. Enquanto o Espírito Santo está dizendo assim: filho, eu quero derramar algo novo sobre você. Filho, eu quero derramar vinho novo, hein? Mas não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos, irmão. É necessário abrir o coração. A história de Gideão nos ensina algo poderoso. Deus te levanta na dor, te sustenta na batalha, mas te prova na vitória. Aquilo que você está tanto pedindo ao Senhor, qual o objetivo de fato? Fecha os teus olhos. Começa agora a pensar, começa agora a refletir. Aquilo que você tanto pede ao Senhor,
Por que você pede? Para que você pede? Onde você quer chegar com isso? E quando você chegar lá, o que você vai fazer?